A paz de Deus, hoje o Senhor colocou no nosso coração para lermos um trecho da palavra aqui em São Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 13, tá? Aqui fala assim: e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, ele viu os meninos no colo do Senhor, né? O Senhor abençoando os meninos, deixar vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino do céu. Porque a criança, irmão, a criança é pura, né? A criança não tem malícia, a criança não tem maldade, né? A criança, estão brincando as crianças, de repente um fica nervoso com o outro, daqui a pouco já estão se abraçando, estão abraçando um outro, né? Não tem, no coração da criança, irmão, não reina o ódio, não reina a vingança, né? Não reina o nervoso, não reina, né? Então o Senhor, o reino do céu, dos tais é o reino do céu. Então, irmão, vemos aqui que o reino do céu é das crianças, é das pessoas de coração bom, né? Vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor nos fazer coração bom na sua presença. Tirar toda a maldade, né, irmãos? Quando o Senhor tira toda a maldade, nós viramos um rosto para levar uma bofetada, viramos o outro para bater no outro lado, né? Quando nós temos esse coração bom. Porque a partir do momento que você leva uma bofetada de um lado e você vira o outro, ainda você vai lá e beija o teu inimigo. Ele pega o teu vestido, você dá a túnica para ele. É quando tem esse menino morando em você, esse menino puro, é esse menino que o Senhor quer, esse menino que vai herdar o reino do céu. Vamos clamar ao Senhor para o Senhor nos fazer menino na sua presença. Precisamos ser menino na presença de Deus, tirar esse nervosismo, esse rancor, né, irmão? O Senhor fazer uma obra no nosso coração, nos purificar de tudo esse sistema, essa natureza, né, irmãos? A natureza nossa, a natureza carnal, né? Muitos têm natureza carnal, um fala minha natureza, eu sou de natureza nervosa. Outra, eu sou descendente de italiano, né? Sou nervoso, né, irmãos? Não tem esse negócio não, né? O Senhor troca a nossa natureza. Se o Senhor não trocar a nossa natureza, irmãos, a coisa não fica boa não. Precisamos clamar ao Senhor para o Senhor trocar a nossa natureza. Ah, eu sou nordestino, sou nervoso. Não, você é nordestino. Mas a partir do momento que o Senhor te chama, você é cidadão do céu. Vemos na palavra, quando o Senhor chamou os apóstolos, o Senhor chamou os apóstolos, existiu a natureza, mas o Senhor mudou o nome deles. Até aquele nome velho foi mudado para um nome novo, né? O Senhor tirou aquele nome velho. Agora você não será mais chamado fulano, agora você vai chamar Pedro, né? Você vai chamar Cefas, né? Então o Senhor mudou, o Senhor cambiou o nome, né? Paulo era um homem que matava os cristãos, era um homem, Saulo, né? Era um homem terrível, né, irmãos? Gostava de perseguir os cristãos, achava que ele era imponente, né? Ele falava, ele dava ordem, mas ignorante. Até o momento que o Senhor apareceu na vida dele e mudou a história de Paulo, né? Tirou o destino de Paulo, porque Paulo estava com o destino para o inferno. Ele não ia herdar a salvação, mas quando o Senhor se encontrou com ele, o Senhor mudou o destino dele, mudou a placa, o itinerário dele, mudou para o céu. Aí, além de mudar para o céu, mudou a personalidade de Paulo, totalmente. Paulo mudou. Paulo, ele perseguia os cristãos para matar e começou a perseguir os cristãos, os servos de Deus, as pessoas que ele ia evangelizar, para dar a vida. Olha, irmãos, quem tirava a vida carnal começou a dar a vida espiritual. Mudou totalmente o foco de Saulo. E o Senhor cambiou o nome de Saulo. Será chamado Paulo, né? Mudou para Paulo. Então, irmão, nós vemos a mudança do Senhor, né, na vida da pessoa. E vemos esse mancebo aqui, que ele chegou, se prostrou diante do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor e ele falou assim:
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui, irmãos, entra a escolha do Senhor Jesus. Olha bem como que lindo que é. Que lindo que essa parte. Quando o Senhor escolhe uma pessoa, né? O que o Senhor falou para ele? E Jesus disse: Por que chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isto que guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O Senhor olhou para aquele mancebo e falou tudo o que ele falava. Só que ele tinha escondido uma coisa. Ele era muito rico. Ele não tinha se manifestado para o Senhor, que o Senhor conhece todos, né, irmão? Conhece o nosso coração, conhece o que nós temos e conhece o que nós não temos também, né? E o Senhor olhou para aquele mancebo e disse para ele essas palavras: Vai, vende tudo que você tem aí e segue-me, né? E ele, olhando para o Senhor, ele abaixou a cabeça. E ainda fala aqui, irmãos, quando ele falou toda aquela qualidade, o Senhor o amou. O Senhor o amou. O Senhor falou: Meu Deus, né? Olha aqui, que qualidade tem esse homem. Mas aí o Senhor falou assim: Vende o que você tem, segue-me. Irmãos, ele tinha o coração na riqueza. Ele tinha o coração na riqueza. Ele não conseguiu desvincular a riqueza da vida dele. Então, irmãos, ele não entendia a palavra de Deus. Ele não entendia o que é seguir o Senhor. Ele não entendia, ele queria ver aquela multidão, né, seguindo o Senhor. Ele falou: Também quero seguir, né? Assim como tem muitos que olham assim e falam: Quero seguir o Evangelho, quero fazer isso, porque o que ela está fazendo eu vou fazer também. Mas, irmão, se não for escolhido por Deus, se não for escolhido pelo Espírito Santo, não tem permanência, ele não permanece, porque ele está vendo com o olho dele a multidão, ele não está enxergando a salvação, ele não está enxergando o reino do céu. E esse mancebo, ele não enxergou o Senhor, porque ele estava falando naquele momento com o Rei do Universo, com o Rei da Glória, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que formou tudo. O que foi aluno de Deus quando fundou o mundo, quando criou as coisas que aí na terra. Ele estava falando com essa pessoa. Ele não tinha noção com o que ele estava falando. Ele ficou triste. Mas se ele recebesse o Senhor, vamos inverter. Se ele chegasse e falasse: Não, Senhor, eu vou vender tudo, né? Se ele conseguisse fazer isso, o que ia acontecer? Ele ia ter tudo. Porque o Senhor não estava interessado, irmão, na riqueza dele. O Senhor não estava interessado, o Senhor estava interessado no coração puro, naquela pessoa que se dedica para servir a Deus, larga o mundo, larga a riqueza. Ele sabe que tudo é do Senhor, o Senhor abençoa a pessoa. Quando a pessoa serve ao Senhor, o Senhor abre as portas. Ele abre as portas, porque na vida dele tem Deus, tem o Deus do universo. É o Senhor que comanda a vida dele. É o Senhor que prepara tudo. Está escrito na palavra: Se deixares tudo para me servir, te abençoarei 100 vezes nessa terra, nessa vida, e por fim a vida eterna. Então, irmão, aí o que acontece? Quando nós olhamos assim a salvação do Senhor Jesus, essa escolha que o Senhor fez, Lucas, e aconteceu que, apertando a multidão, a palavra estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam levando as redes. Aqui fala sobre Pedro, irmão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, pois o espanto se apoderara deles, e de todos
os que com eles estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, todos esses ficaram espantados, irmão. Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Simão, e disse Jesus a Simão, não temos que agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Então, irmão, quando o Senhor escolhe, o Senhor manda, o Senhor pede, né? Segue-me. O Senhor olhou para Pedro e falou, segue-me, né? E olhou para Levi, se eu não me engano, irmãos, e disse a ele, que era coletor de imposto, estava passando, olhou ele e falou, segue-me tu. Ele já seguiu, deixou tudo e seguiu o Senhor. Vemos, irmãos, que a escolha do Senhor para esses homens foi diferente, né? O homem rico, ele chegou e prostou-se diante do Senhor. Prostou-se do Senhor e disse, né? Toda aquela bagagem que ele tinha, aquelas qualidades, que ele não matava, ele não adulterava, ele não fazia isso, não fazia aquilo. Ele tinha tudo, irmão. Mas a riqueza estava no coração dele. Ele era um homem rico. Ele disse isso para o Senhor. E os apóstolos que o Senhor escolheu, o Senhor olhou para eles e falou, segue-me. O Senhor andava, olhava para um, segue-me tu. E vemos, irmãos, que o Senhor, ele olha o homem, ele escolhe o homem. Tem aquele que é escolhido de Deus dessa maneira. Assim, irmãos, o Senhor partiu, né? O Senhor veio, deu a nós a sua vida, ascendeu ao céu e agora temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe, irmãos. É o Espírito Santo que escolhe, né? Ele olha o Espírito Santo, chama o irmão, chama a irmã, chama uma pessoa que está lá, chama outro que está aqui. Ele vai escolhendo, vai chamando, vai escolhendo. Segue-me, 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 né? Tem pessoas que ele olhava por ele mesmo e falava assim, eu jamais poderia aceitar o Senhor, né? Não tinha condição, eu era um miserável, um pobre, mas o Espírito Santo me escolheu. Se o Espírito Santo te escolheu, irmão, agradece a Deus, seja feliz, porque você foi escolhido pelo Espírito Santo. Você não foi apresentar as suas qualidades, irmãos, o que você é, o que você tem, né? O Senhor não interessa essas coisas. Por isso que, irmão, essas pessoas que oferecem essa qualidade, que tem muita coisa, é difícil entrar no céu. Escrito na palavra que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque o coração dele está na riqueza. Ele não se desapega da riqueza. A riqueza mora nele. A riqueza tem um trono no seu coração. E quem domina o coração dele é a riqueza, né? E naquele que o Espírito Santo escolhe, quem senta no trono, quem senta é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus e é o Pai. É Ele que dá as ordens. Ele fala, segue-me, a pessoa segue. Porque ele tem o coração. E não interessa, não é porque é rico e porque é pobre. É aquele que o Senhor escolhe. E quando a pessoa, aqueles que foram, vemos na palavra, né? Zaqueu era um homem rico. E ele estava na figueira, o Senhor passou por baixo, olhou para ele e já chamou ele. Zaqueu, desce da figueira, que hoje eu vou pousar na tua casa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E Zaqueu, ninguém imaginava que tinha um homem na figueira. Mas Zaqueu tinha um desejo de conhecer o Senhor. Queria conhecer o Senhor. Mas Zaqueu, ele tinha aquele desejo de se entregar para o Senhor. E o Senhor conhece a pessoa que tem vontade, que tem desejo de se entregar para Ele. E Zaqueu encontrou o Senhor, né? E o Senhor encontrou Zaqueu, né? Desce-me depressa, porque me convém pousar na tua casa. E todas as pessoas que estavam em volta se escandalizaram, porque conhecia Zaqueu, né? Sabia quem era Zaqueu. E Zaqueu, o que ele fez a contraproposta de Zaqueu? Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. É assim, irmãos, quando a pessoa recebe a palavra, recebe o Senhor, ele restitui quadruplicado, porque ele não tem mais aquele coração, irmãos, que tinha uma pessoa riqueza, chamada morando no trono, sentando naquele trono. Ele abandonou esse coração. Quem senta nesse coração agora chama-se Espírito Santo, chama-se Jesus Cristo, chama-se Pai. É Ele que senta no coração. E quando Ele habita nessa casa ela é governada pelo Espírito Santo. Então, quando ela é governada pelo Espírito Santo, é Ele que dá as ordens. E Zaqueu recebeu o Senhor.
recebeu o Senhor. E quando ele recebeu o Senhor, ele já automaticamente falou: restituo quadruplicado o que eu tenho defraudado. Porque a pessoa, quando recebe o Senhor, recebe o Espírito Santo, na sua mente passa a reinar Cristo. Glória a Deus, né, irmão? Passa a reinar o Senhor. E tudo que ele vai fazer é por intermédio da palavra, é por intermédio do Senhor, é por intermédio do Senhor Jesus. Ele não defrauda, ele não tira nada de ninguém, né? Antes ele doa, irmão, se doa. Vemos os apóstolos que se doaram pela palavra até o final, né, irmão, das suas caminhadas. Despojaram, né? Foram despojados dos seus bens e continuaram servindo a Deus. Eles passaram por isso, irmão, foram despojados. Se o Senhor permitir que nós sejamos despojados, vamos servir o Senhor. Não vamos arredar o nosso passo. Não vamos dar um passo atrás, mas um passo à frente. Numa batalha, irmão, o soldado ele não vira, ele não volta, ele vai para frente. Se tomba um soldado na batalha, o outro que está atrás assume o lugar dele. Glória a Deus, irmão. Não podemos recuar. Aquele que recuar, o Senhor diz que a sua alma não tem prazer nesses que recuam, que retornam, irmãos, para o mundo. Sabemos que estamos passando por um momento bem difícil e pela palavra nós vemos que tudo está chegando no fim. Tudo está para acontecer, irmão. Tudo está para acontecer. E aquele que recuar não tem o Senhor prazer na sua alma. Então nós estamos vivendo, irmãos, um momento de escolha, né? Tem muitos irmãos que vão perder essa chance, irmãos, maravilhosa, esse direito. Aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo, esses doam tudo. E aqueles que se prostraram e acharam que tem condição, que eles podem fazer isso, que podem fazer aquilo, essas pessoas, eles não vão aceitar, irmãos, ser despojados de seus bens. Esses não vão aceitar, eles vão ficar com seus bens, mas vão perder o Senhor Jesus. Então vamos clamar ao Senhor. O Senhor está dando esse esclarecimento hoje para nós nos firmarmos na sua palavra, irmãos, firmarmos no Senhor, porque dias difíceis estão chegando, irmãos. Nuvens escuras estão se aproximando e vão tomar todo o planeta, irmão. Não vai ficar um para trás, ela vai engolir a todos. E aqueles que tiver firmado na rocha, a sua casa não será abalada, irmão. Não será abalada. Então, quem ainda está com a casa na areia, irmãos, corre para a rocha. Corre para a rocha, corre para a rocha. Firma as suas estacas, firma essa casa tua, para que o vento não te carregue, não te leve. Isso que o Senhor está dando hoje, para esclarecer aos irmãos. Os irmãos guardam no coração, vamos clamando ao Senhor, vamos orando, vamos entrando na comunhão, vamos nos santificando a cada dia mais, vamos purificando a nossa vida, vamos limpando, né, clamando ao Senhor para nós limparmos de tudo que é imundícia, tudo que atrapalha, tudo que pensamento maligno, o Senhor tirar da nossa mente, tirar do nosso coração e para que possamos estar preparados. Está escrito na palavra que nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça. Não podemos deixar fazer ninho. Então, irmão, os pensamentos que vêm sobre a cabeça da pessoa, de todos, né? Muito pensamento, mas não deixa, irmão, esse pensamento se materializar, né? Não deixa esse pensamento trazer um galinho, vai trazendo outro, daqui a pouco ele fez um ninho. Daqui a pouco essa ave maligna, ela bota. Daqui a pouco nasce os filhotes. Irmãos, aí ele apoderou-se da sua vida. Aí complicou a sua história. Então vamos ver, o Senhor está dando hoje para advertir nós, né? Quando você vê um pensamento que não provém de Deus, clama: Senhor, cobre-me com o teu sangue. Clama de novo: Senhor, cobre-me com o teu sangue. Senhor, cobre-me com o teu sangue. Tudo vai embora, tudo se espaventa e você caminha servindo ao Senhor, firme na esperança da vida eterna. Vamos nos se consagrar, vamos nos purificar e vamos cada dia mais meditar na sua palavra, irmãos. Reunir a família das casas, fazer oração, clamar ao Senhor, liberto de tudo e de todos, irmãos, para servirmos a Deus. Isso que o Senhor trouxe hoje para nós, vamos guardar no nosso coração. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.